Bom dia, professor. Bom dia, e aí? Tô cansado. Você tá sentado, como que você cansa sentado, maluco? Cansado. Dormi tarde, tava lendo Solo Leveling. Esse Crossfire aqui, eu nunca tinha visto não, deixa eu dar uma olhada aqui no Google aqui. Crossfire? É massa, professor. Caraca, ontem É de tiro. vocês perderam ontem a live, vocês não foram pra live, eu fui jogar. Fiquei jogando, ganhei até Você uma fez vida, live ontem? fiz, na Twitch. Mandei até no grupo, Eu não fico Aham. vendo grupo de escola tarde. Crossfire. Tem umas arminhas aqui, né? É, estilo CS, né? Qual Sim, que sim, era? sim. É, estilo CS. Tô assistindo Jujutsu no Kaisen. Não, eu vou baixar pra dar uma olhada. Assista, cara, é muito bom. É tipo aqueles animes na pegada Kimetsu, assim, sei lá. É aqueles animes que é muito bom, que tem uma arte linda e que todo mundo começa a amar depois de 3 episódios. Eu vou. Eu ouvi falar que tá É muito bom muito esse bom. daí, o Jujutsu. Até Nossa, o. tá muito bom. Até o Peter aqui tava falando dele, né? O melhor anime do ano passado, né? Ele é do ano passado. Tá acabando esse ano, mas começou ano passado. Dá uma olhada, é Acabando, não muito bom sei, mesmo. mas tá perto. É que Falta uns. Tá no episódio eu, 16, eu parei né? de pagar a Não sei, não sei. Crunchyroll, né? Porque tá muito alto o dólar. Eu parei de pagar. Se for seguir o mangá, vai demorar um pouquinho pra acabar. É. Eu tô doido pra que chegue a segunda temporada de. Como que é o nome daquele anime dos molequinhos que foge da casa lá dos monstros? Promised Neverland? Isso, esse aí. Muito bom esse daí. Isso aí Eu é tô acabando a cabuloso. primeira pra assistir a segunda. Esse é bom. Dr. Stone também tem que voltar. Dr. Stone é muito bom. Nossa, é muito bom. Eu não tô assistindo tanto a segunda temporada, eu não gostei tanto do primeiro episódio, mas eu vou ver tudo. Isso é muito bom. Já voltou? É bom, pô. Já tá no Não é ruim, episódio não. 5, se não me engano. Eu vi só o primeiro, eu vou ver ainda os outros. É. Eu ainda tô É me, que nem eu tô me o anime segurando aí lá do pra Slime, não. Lucas, tu viu? Goblin Slayer? Não, era um de um slime lá. É um Isekai lá que o cara criou um Ah, slime muito tem OP. É a tipo, até o Netflix. episódio 16, 17, mais ou menos, o melhor Isekai que eu já vi. Mas depois vira só burocracia, o cara fazendo um tratado com ele e tal. Parece que eu tô vendo um cara jogar um jogo de estratégia. Aí perdeu um pouquinho a graça. Mas ainda é bom. Não é tão bom quanto os primeiros 16 episódios da primeira temporada. É. Bom, então já conversamos bastante aí sobre anime. Agora vamos lá, né? Vamos focar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar aqui minha cabeça para vocês verem melhor. Seguinte, a nossa aula de hoje é sobre senos e cossenos. Todos vocês já estudaram nos anos anteriores senos e cossenos voltado para triângulos, tá? Claro que existe um motivo especial para a gente estudar trigonometria, estudar matemática, tá? É interessante que cada um de nós, seres humanos, que terminamos o ensino médio, tenhamos uma base matemática sólida, tá? Para poder fazer cálculos no nosso dia a dia, poder fazer experimentação básica, modelagem básica para resolver problemas básicos do dia a dia. Claro que você poderia pensar e raciocinar assim, mas aonde que eu vou aplicar trigonometria na minha vida? Claro que você, dependendo da situação, a gente praticamente não vai usar quase nada da vida, né? Se a gente parar para pensar e for colocar todos os pontos. Porque muitas vezes alguns problemas que aparecem, que surgem na nossa vida, a gente coloca outras pessoas para resolver para a gente, né? Então, no caso, vamos supor que você queira fazer algum projeto na sua casa para fazer, digamos assim, algo geométrico, né? Uma construção na sua casa. Você poderia você mesmo fazer todo o cálculo e passar para a pessoa que vai fazer. Mas muitas vezes a gente tem de fazer isso e deixar para um profissional fazer esse cálculo para a gente, tá? Mas a gente tem que saber um básico. Então, nosso objetivo dessa aula é entender o funcionamento de senos e cossenos dentro do triângulo retângulo, tá? É uma... Opa!
Voltando, triângulo retângulo não. A gente já aprendeu no triângulo retângulo no ensino no nono ano, no oitavo ano e no primeiro ano, que a gente estudou isso ano passado, tá? No triângulo retângulo. E a proposta agora é a gente ver como que se comporta senos e cossenos no ciclo trigonométrico, tá? Então, deixa eu diminuir aqui minha cabeça. Deixa eu ficar aqui no cantinho só. Então, uma coisa que é interessante relatar para vocês, tá? É que a gente vai ter o seguinte, ó, quando nós temos o ciclo trigonométrico, deixa eu tentar fazer um círculo grande aqui. Acho que isso aqui é um círculo, né? Deixa eu colocar ele bem aqui no meio. Quando a gente tem um ciclo trigonométrico, a gente pode fazer que a gente tem o par de eixos que vai passar aqui no meio, tá? Isso aqui é só um exemplo inicial. Daqui a pouco a gente vai fazer de acordo com a apostila, só para vocês entenderem uma coisa. Bom, pessoal, o que eu quero dizer, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês? É que toda vez que a gente tiver algum ângulo aqui, ó, pode ser esse ângulo aqui, vamos supor que esse ângulo seja de 30 graus. Ou seja, ó, daqui para cá, tá? Esse ângulo aqui é de 30 graus. Eu sempre posso criar um triângulo retângulo aqui na minha circunferência. Ah, professor, mas e se fosse, por exemplo, o ângulo de, sei lá, 150 graus, professor? Tem como? Tem. Ó, o ângulo de 150 graus, tá? Seria esse ângulo aqui, ó. Começaria aqui e pararia aqui, tá? De 150 graus. Mas aqui também, ó, eu posso criar um triângulo retângulo, tá bom? E aí tem uma coisa que é interessante, né? No caso, se esse ângulo é 150, para completar 180, faltam 30, né? Então 30 mais 150. Mas novamente nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Professor, e se for esse triângulo aqui, vamos supor que seja o 260, tem como? Tem, ó. Você pode criar aqui um triângulo retângulo. E se for o 330, tem como? Tem. Você vai criar aqui um triângulo retângulo. Só que aqui, gente, eu fiz errado, tá? A gente sempre leva em consideração o fechar o triângulo aqui. Claro que a gente pode fechar em todos os pontos, mas geralmente a gente adota o eixo X aqui como referência para fechar o triângulo, tá? O eixo X, que representará para a gente, daqui a pouco eu vou definir bonitinho aqui para vocês. Ou seja, querendo ou não, a gente sempre vai estar utilizando o triângulo retângulo dentro da circunferência. Só que a gente não vai mais desenhar ele, a gente não vai mais precisar mostrar que tem um triângulo retângulo. A gente vai entender o processo de como é que é feito para compreender o funcionamento dos ângulos dentro de uma circunferência e não precisar usar triângulos, tá? Para a gente poder continuar aí com esse conteúdo bastante interessante, que é o conteúdo da trigonometria. Às vezes chato, mas sem dúvida um tema muito importante. Lembrando, tá? Recapitulando, na verdade, sentido anti-horário é o sentido positivo. Lembre-se que também estamos estudando em física o momento de uma força, né, o torque, e lá também a gente definiu o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo, tá? E o sentido horário como sendo o sentido negativo. Outra coisa que é importante destacar, os eixos coordenados, né, x, y, divide a nossa circunferência em 4 pedaços ou 4 partes, tá? E nesses pedaços ou parte, o que acontece? Nós temos que esse carinha é o primeiro quadrante, então o ângulo zero começa aqui, ó, o ângulo zero, e do zero ele vai para o 90, tá? E aqui no 90 graus, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui vai ser o segundo quadrante, porque lembre-se que o sentido anti-horário é o sentido positivo, então vai aumentando no sentido anti-horário. Aqui nós vamos ter o ângulo de 180 graus, ó, aqui. 180. Aí esse aqui é o terceiro quadrante e por fim esse aqui é o quarto quadrante, né? Aqui nós vamos ter o ângulo de 270 e desse lado aqui nós vamos ter o ângulo de 360 graus, tá? Isso aqui é só para a gente recapitular, para ficar mais interessante aí a nossa abordagem. Eu não sei se eu queria ver. Eu queria ver se tinha como aumentar esse negócio aqui do Paint, do Paint. Não tem opções Professor, aqui mais. Diga. as setas dos sentidos, elas estão. Tem uma que tá errada, né? Que é a Qual? negativa. Por que ela tá errada?
Porque as duas estão apontando para o mesmo lado. Não. Esse aqui você é círculo. Quando for círculo, Lucas, você não. Quando for círculo, ou ele vai ser anti-horário, ou ele vai ser horário, tá? Ambas vão fazer a volta na circunferência, ó. Ambas vão dar uma volta completa. Sim, mas não seria uma seta para girando para a esquerda e outra para a direita? Não, você tá confundindo linha reta com circunferência, tá? Não, no sentido rotatório mesmo. Não entendi. Deixa eu. Você me entendeu? Oi? Mas vocês entenderam qual que é? Eu não entendi o que ele tá querendo dizer, não. Ó, eu vou limpar aqui, eu vou fazer só com um círculo. Deixa eu limpar aqui para ter espaço. Sim, Lucas, ó. Ó, vamos fazer pequeno aqui. Sentido anti-horário, sentido horário. Entendeu? Esse é o sentido positivo, esse é o sentido Mas negativo. esse sentido horário não teria que estar do lado esquerdo, girando para a direita? Você está falando aqui? Isso, assim. Não, porque tanto faz, Lucas. Não importa, não. Sabe por que a gente começa daqui? Porque aqui é o zero em ângulos. Esse aí vai ser o nosso zero, por isso que tá ali, mas tanto faz. Ó. Se você coloca aqui, 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 todos eles vão ser no mesmo sentido, ó, que é o horário. Esse aqui, ó, sentido anti-horário, não importa o local. Por que eu coloco os dois partindo daqui, ó? Partindo desse ponto aqui, porque aqui é o zero na circunferência. O zero da circunferência começa ali. Então, por isso que eu estou começando por ali. Entendeu? Uhum. Beleza. Ó, daqui a pouco a gente vai fazer mais círculos e aí acho que vai ficar mais claro. Ó, então o primeiro ponto aqui que eu quero destacar para vocês é todo o arco trigonométrico de medida algébrica alfa, tá? Esse aqui é o ângulo, seria o x, né? Chamando de x. Tem suas extremidades no ponto 1, 0, que é aquele zero que eu mostrei para vocês, ó. Eu vou mostrar um círculo pronto aqui para vocês, tá? Você vai novamente você vai ver por quê. Por que a gente coloca o sentido, tanto o sentido anti-horário quanto o sentido anti-horário partindo daqui, porque esse é o ponto inicial. Dentro do plano cartesiano, agora envolto com a circunferência trigonométrica, que a gente sempre vai considerar o tamanho do raio dessa circunferência igual a 1, a não ser que algum exercício peça que seja maior ou menor do que 1, tá? Tem que ser mais. Tirando isso, ele sempre vai ser considerado 1, tá bom? Então, o ângulo, gente, ele vai ser representado pelos pontos A, que começa no 0, e ponto B. Não necessariamente com essas letras, tá? Pode ser o ponto X até o ponto Y, pode ser o ponto W até o ponto, sei lá, alfa. A letra em si não importa, tá? Mas, em geral, a gente costuma colocar algumas letras em particular, como A e B, ou então P e Q, para ficar denotando isso aí. Mas não impede de usar outras letras, tá? Então ele fala que todo ponto, melhor, todo ângulo, ele é representado, esse ângulo alfa aqui, que ele também é esse ângulo alfa aqui, pessoal, tá? Ele pode ser representado aqui, mas em geral ele vai ser representado aqui fora, tá? E mais em geral ainda, geralmente nós vamos representar um ângulo somente pelo ponto final. Porque, como eu mencionei para vocês, dentro do ciclo trigonométrico, do arco trigonométrico, nós vamos estar abordando esses ângulos começando a partir desse ponto aqui, ó, que é o ponto indicado pelas coordenadas 1, 0, tá? 1 no x, 0 no y. Então, geralmente, na grande maioria das vezes vai começar aqui, então a gente vai denotar o ângulo simplesmente pela sua posição final, levando sempre em consideração que a posição inicial vai ser a mesma, tá? E aqui nós temos o seguinte, ó,
Isso daqui vai gerar um triângulo retângulo, como vocês podem ver. Mas deixa eu cobrir aqui e colocar esse outro aqui no lugar, sem riscadeira, né? E começar a riscar de novo. Então, definindo esse triângulo retângulo, ó, o ângulo é esse aqui, o ângulo alfa. Então, nós vamos ter, ó, essa aqui é a hipotenusa, que seria o raio, só que a gente tem que lembrar, o raio sempre vai ser igual a 1. E de acordo com a trigonometria do triângulo retângulo, o que nós temos? Seno de alfa, cateto oposto, sobre hipotenusa. Só que é 1, então não tem. Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o YB, ó, como vocês podem ver aqui. O cosseno, cateto adjacente, o que está do lado, sobre hipotenusa, mas a hipotenusa é 1, então fica só o cateto adjacente, x de b. O seno ele vai ser representado pelo eixo y, tá? Então, o seno vai ser representado aqui, enquanto que, tanto aqui quanto aqui embaixo, tá? Enquanto que o x vai representar o nosso cosseno. Gente, a palavra abscissa, tá? É o ponto no eixo x, tá bom? E ordenada é o ponto no eixo y, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Bom, como eu havia mencionado, existem 4 quadrantes. Então, a gente tem que observar que em cada quadrante a gente vai ter ângulos distintos, tá? Vamos começar pelo primeiro quadrante e eu vou colocar os exemplos ao invés de colocar de novo essa formulazinha aí, tá? No exemplo vocês vão perceber melhor como que se aplica. Ó. Então vejam só esse primeiro exemplo agora, né, claro, no primeiro quadrante. Então nós temos aqui o ângulo representado aqui, que é o ângulo de 60 graus em graus, ou π radiano, né, π sobre 3 radiano. Os valores respectivos, ó, de cosseno é o 1, 2, e do seno é o raiz de 3 sobre 2. Lembrando que o x representa para a gente o cosseno e o y representa para a gente o seno, tá? Esse valor 1 sobre 2 que aparece aqui, pessoal, ó, é essa distância aqui, ó, é esse tamanho. Enquanto que o raiz de 3 sobre 2 é esse tamanho aqui, ó. Se você pegar uma calculadora, deixa eu abrir a calculadora aqui e mostrar para vocês. Ó. Vocês pegam a calculadora aí no celular ou mesmo no computador. Deixa eu abrir ela aqui. Cadê, meu Deus? Vou ter que colocar uma nova. Captura de janela. Calculadora. Olha só. Então, imagine aí, acho que vocês já estão vendo, né? Bem na minha cara aqui. Então, se você pegar, por exemplo, vou colocar uma calculadora científica, senão não vai ter como parecer o raiz de 3, tá? Então, ó, raiz de 3, você tem aqui ó, o 3, aí você calcula a sua raiz e depois divide por 2, tá? Então, o resultado dá 0,86, bem pertinho do 1, né? Só para deixar aí visível para vocês. Então, fica bem pertinho do 0,86. Então, é interessante isso, né? Porque esse valorzinho aqui, ó, é justamente o raiz de 3 sobre 2, tá? E esse aqui é justamente o meio. E isso aqui a gente vai estar utilizando bastante. Na prática, é ideal que você saiba, tá? Mas muitas vezes isso não ocorre. Muitas vezes a gente acaba esquecendo. Bom, agora vamos ver um caso no segundo quadrante. Vamos lá. No segundo quadrante. Como vocês podem ver aí, deixa eu pegar um novo aqui. Layout novo, ó. E aqui ao lado eu vou colocar o exemplo para ficar mais fácil a visualização no segundo quadrante, tá? Deixa eu pular aqui. Esse aqui é o exemplo. Então, vamos lá. No segundo quadrante, existe um número positivo beta, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Que ele é correspondente do ângulo alfa. Tá bom? Então, o ângulo alfa é o ângulo novo que eu quero.
ele vai ter as coordenadas x e y de B, tá bom? E para todo ângulo alfa que tem aqui, se você traçar uma linha horizontal até o ângulo beta, você vai ter uma correspondência entre alfa e beta. Por exemplo, o exemplo anterior era o ângulo de 60 graus, que é esse aqui, ó. Que a gente viu que o cosseno, que é o eixo x, tá, gente? O cosseno, que é o x, e esse carinha aqui, que é o seno, são respectivamente meio e raiz de 3 sobre 2, tá? E é interessante da trigonometria é que quando a gente trabalha com ângulos que são congruentes, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o ângulo de 120 graus, que ele é o dobro do ângulo de 60 graus, ele vai ter o mesmo valor de senos e cossenos. Porém, tem um detalhe importante, tá? O seno, ó, o seno ele é representado aqui no eixo y. Então, o seno ele é positivo aqui e aqui. E ele vai ser negativo na parte de baixo. Daqui a pouco a gente vai ver sendo negativo quando a gente estiver discutindo os terceiro e quarto quadrantes. E o cosseno, que é esse eixo aqui, ó, que representa aqui os valores nesse eixo, ele é positivo aqui e aqui, ou seja, no primeiro e no quarto quadrante ele é positivo, porém, no segundo e no terceiro quadrante ele é negativo, tá, pessoal? Ele é negativo aqui e aqui. Por isso que vai aparecer o seguinte, ó. Seno de 120 é igual ao seno de 60, ou seja, raiz de 6 sobre 2. E o cosseno de 120 é menos cosseno de 60, tá? Ele vai ter o sinal negativo aqui como resultante, por causa do quadrante. Isso nos leva, pessoal, digamos assim, a uma experiência bem interessante em relação a ângulos e seus múltiplos. Por quê? Lembra que a gente fez aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que a gente aprendeu ano passado, que provavelmente vocês já devem ter visto também em anos anteriores com outros professores, caso vocês não sejam, né, não estudaram a vida toda comigo lá na escola, vocês devem se deparar que tem essa tabelinha bonitinha, interessante. E essa tabela, se você souber aquela tabela fundamental e souber essa relação aqui, ó, de positivo e negativo que vão aparecer nos quadrantes, você então consegue fazer vários tipos de ângulos maiores do que 90 graus, sem ser o 30, 45, 60, só pegando os múltiplos deles que estão nos 4 quadrantes que vocês, por sua vez, fizeram naqueles exercícios que eu passei para vocês na última aula, provavelmente, né? Que depois a gente vai estar corrigindo eles, tá? Deixa eu continuar aqui. Então, vamos ver aqui. Agora vamos ver do terceiro quadrante, tá? Para vocês verem a diferença aqui. Deixa eu limpar aqui e pegar o do terceiro quadrante e depois o do quarto quadrante. Terceiro e o exemplo aqui ao lado. Então, nós temos aqui do terceiro quadrante, e aí vocês vão notar a mesma característica, só que agora, ó, o ângulo beta, o ângulo alfa está no terceiro quadrante, ó, aqui, tá? No terceiro quadrante, e o ângulo beta está aqui, tá? Lembre-se que o alfa, ó, ele começa aqui e termina aqui. Ele está sendo representado aqui, mas em geral depois a gente vai definir isso, tá? Vocês vão perceber que depois, ao invés de colocar o ponto B aqui, eles vão colocar simplesmente o ângulo alfa aqui, tá? Sempre no ponto final. Mas já já isso vai começar a ser uma característica, por enquanto ainda está sendo abordado assim. Bom, percebo que o ângulo beta, ó, que seria aquele primeiro ângulo que a gente viu no primeiro exemplo, ó, é o ângulo de 60 ainda, continua sendo o mesmo, tá? E vejo que agora, ó, o múltiplo do 60 está aqui embaixo, que é 240. 240 é 4 vezes 60, tá, gente? Então, ele é um múltiplo de 60. E está aparecendo aqui embaixo. Então, percebam, ó, que o seno de 240 ele é negativo. Por quê? Ó? Vejam, o seno ele é representado no eixo Y. Se ele está representado no eixo Y, ele é positivo aqui e aqui em cima. Tá? No primeiro e segundo quadrante ele é positivo.
Mas aqui embaixo, ó, o seno ele é negativo, ó, no terceiro e no quarto quadrante. Então, o próximo exemplo, que vai ser no quarto quadrante, também ele vai ser negativo, tá? E aqui nós temos o cosseno de 240. Ó. Vejam que o cosseno ó, ele é positivo aqui e aqui, no primeiro e no quarto quadrante. Mas aqui ele vai ter sinal negativo, ó, porque essa parte aqui do eixo é negativa. Por isso que o valor do cosseno também é negativo. Então, ambos serão negativos, tá? Depois eu vou fazer uma tabelinha para vocês verem melhor, visualizarem melhor isso daí. Bom, vamos para o quarto quadrante. Percebam o seguinte, ó. No primeiro, no segundo e terceiro quadrante, o valor é o mesmo. Só muda o sinal. Essa é a sacada do processo, tá? Só muda o sinal dos valores, ó. Nós temos agora no quarto quadrante. E aí nós vamos pegar aqui esse carinha. O exemplo. Então, novamente, mesma característica, gente, ó. Nós temos o ângulo alfa aqui embaixo, no quarto quadrante, ele vai ter o seu correspondente no primeiro quadrante. Todos eles estão pegando os múltiplos de 60 graus. Ó. No caso aqui, o próximo é 300 graus, tá bom? Então, você vem aqui, ó. Percebam que daqui para cá, gente, ó, é 60 graus, ó. Que é o que está faltando para completar uma volta completa, tá? Então, vejam que, ó, seno de 300 é menos seno de 60, porque está na parte de baixo do gráfico, então é negativo. Mas vejam que o resultado é o mesmo, tá? Pelo menos em módulo. Só que aí você tem que considerar o sinal também. O cosseno é a mesma coisa. O cosseno de 300 é o mesmo cosseno de 60 e o resultado dele é meio. No exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, aí você vai perceber, aí a gente vai ver, tá? Eu vou falar das formulazinhas para poder chegar nesse resultado. Resumindo tudo que eu falei até agora. Nós temos os ângulos entre 0 e 90 graus, que geralmente a gente aborda no triângulo retângulo, tá? Calcula seno, cosseno e tangente, tá bom? Porém, eles podem ser estendidos para ângulos maiores de 90 graus, como o ângulo de 160, ângulo de 200 e pouco, ângulos de 300 e até mais, tá, gente? Se você der mais de uma volta completa no ciclo trigonométrico, que aí depois a gente vai estudar um pouco sobre isso, tá? E aí eu queria falar para vocês o seguinte: os senos e cossenos e tangentes terão os mesmos valores, tá? Independentemente do primeiro, do segundo e terceiro quadrante. Os valores são entre menos 1 e 1, tá? Sempre vai ter esses valores aí, para o seno e para o cosseno. Para tangente é um pouco diferente, a gente vai ter aulas específicas para tangente mais na frente, tá? Então não vou abordar a tangente agora. E aí o que acontece? Se a gente aprender os fundamentais e souber olhar o sinal, a gente consegue fazer os valores para todos os outros, tá? Deixa eu pegar agora e mostrar os múltiplos de π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus, tá? Eu vou mostrar uma tabelinha aqui com os valores bonitinhos aqui para a gente estar analisando, tá? Quais são os múltiplos do ângulo de 90 graus? São esses ângulos que aparecem aqui, ó. 0, 90 graus, 180, 270 e depois 360, tá? Que é o mesmo zero, tá bom? Então a gente vai ver o seguinte, ó. Seno de 0, que é esse ângulo aqui, ó, é 0, tá? Mas o cosseno de 0 é 1. Por que o cosseno de 0 é 1? Porque o cosseno é o eixo x e aí ele está aqui nesse ponto, então ele tem o raio igual a 1, tá? Então, simplesmente por causa disso. Em contrapartida, seno de 90 graus é 1, seno de 90 aqui em cima, e o cosseno de 90 é 0, tá? Porque está aqui em cima, então ele não andou nem para a direita nem para a esquerda, então o cosseno é 0. De 180, o seno é 0, porque ele não sobe nem desce, ele está aqui na horizontal, no eixo x, e o cosseno de 180 é menos 1. Por quê? Porque ele está aqui na parte negativa, tá? Do cosseno. E analogamente, vocês podem ver aqui os senos e cossenos de 270 e de 360, tá? Esses valores aqui é interessante vocês tentarem memorizar eles para resolver aí alguma tarefa, tá bom? No futuro. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Deixa eu ver aqui o rosto de vocês. Tem muita gente aí que eu acabei.
Muita gente aí com a câmera desligada. Vamos ligar a câmera, viu, Lucas? Lucas, Ellen, Luiz, Luana, Professor, Matheus. e na vida real, para que isso aí seria usado? Na vida real, Tipo, no dia a dia, o que eu faria com um cálculo desse? no dia a dia você não vai fazer nada com um cálculo desse. Resumindo assim. Provavelmente você não vai usar para nada. É igual, por exemplo, tem que pensar assim, por que eu estudo a história do Brasil, a geografia do Brasil, por exemplo? Eu não Passar tenho na dinheiro, faculdade? mas no dia a dia você usa para quê? Só se você for Pra conversar com nada. alguém, né? Tipo assim, tem muita coisa que nós estudamos que é para um conhecimento geral, básico nosso, mas que a gente não vai aplicar no dia a dia. Pode ser que você precise usar alguma vez isso na sua vida. Por exemplo, eu conheci um cara que ele precisou colocar uma escada na casa dele, daquelas escadas que, tipo assim, fica fora da casa para subir no segundo piso, e é aquelas escadas que faz aquela hélice assim, ó, que ela ocupa pouco espaço. Ela ocupa pouco espaço. Você entra aqui e tipo aquelas escadas que você faz no Minecraft assim para só descer e subir. Aí ele tem aqui os degraus, você vai subindo aqui nos degraus, parecendo aquela linha do DNA. Vai subindo aqui. E aí é uma escada que vem pronta, você só precisa calcular o ângulo certo para poder caber no espaço que você deixou. Então ali você precisaria fazer esse cálculo. Mas provavelmente nesse tipo de situação, você vai contratar uma pessoa para fazer isso para você. Então você não vai fazer o cálculo, quem vai fazer o cálculo é a pessoa. E geralmente muitas pessoas que fazem esse tipo de serviço às vezes nem sabem fazer o cálculo. Ela vai na experiência que ela tem, tá? Então é importante frisar isso. Na prática, gente, no dia a dia, a maior parte das coisas que nós estudamos a gente não usa. A gente usaria o quê? O que seria mais próximo da nossa realidade? Trabalhar com matemática financeira. Seria o mais próximo. Tá? Esse seria o mais próximo do que a gente precisaria. Mas manda ver aí, Lucas. Qual que é a sua pergunta? Sobre o que o senhor tinha até falado sobre o cosseno de alfa, se não me engano, cosseno de alfa ser um. Por C1? que ele é um e o outro não? Então vamos analisar o seguinte, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Deixa eu deixar limpinho aqui. Então vamos analisar o seguinte. Lucas, a gente define da circunferência trigonométrica que essa distância aqui, ó, daqui para cá é 1. A gente diz que o raio da circunferência é 1. Isso significa que esse ponto aqui, Lucas, ele é 1, 0, tá? Esse é o ponto 1, 0. Certo? Aí a gente conversou que a gente definiu o seguinte, ó, que o x representa para a gente o cosseno. Entendeu? Como o x é 1, o cosseno vai ser quanto? 1. A gente define o y como sendo o seno. Então, se o y é 0, o seno é quanto? 0. Entendeu? Aqui a mesma coisa, ó, de 90 graus aqui em cima, ó, 90 graus, tá? Tá vendo aqui 0 e 1? Então, o 0 é o cosseno, que é o x. Então, por isso que aqui, ó, o cosseno é 0. E aqui, ó, o y é o seno, e o seno é 1. Então, significa dizer que o seno de 90 vai ser 1. De forma semelhante, você tem aqui para o ângulo de 180 graus, né? Você vai perceber que o x é menos 1, então o cosseno é menos 1. Você vai ter a mesma coisa aqui para o ângulo de 270 graus, que nesse caso aqui, ó, o y é menos 1, então o seno é menos 1 e o cosseno automaticamente é 0, tá? Entendi. Bárbara, porque o que acontece, Bárbara? A grande maioria das coisas que nós teríamos que fazer, usar a forma de Bhaskara ou qualquer outra forma de matemática, hoje em dia a gente usa computador, né? Usa computador. A gente tem outras técnicas que são mais fáceis de você utilizar. Forma de Bhaskara, ela é uma fórmula utilizada para resolver problemas que possuem um grau
de dificuldade de grau 2, vamos colocar assim, em termos de polinômio, tá? Que é uma equação do segundo grau, uma fórmula do segundo grau, que você precisa para achar duas raízes, duas soluções de um problema quadrático, de um problema que geralmente você tem algumas informações e essa variação dela acontece de forma quadrática. Não é muito prático para a gente usar no dia a dia, porque, na verdade, a gente trabalha mais com coisas humanas do que matemáticas no dia a dia, assim. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero jogar alguma coisa que tenha cálculo. Você não ia jogar se você tivesse que fazer cálculo. Você não ia se divertir, entendeu? Então, por isso que o computador em si já faz o cálculo para você. Quando você vai fazer suas compras no supermercado, você só vê o saldo que você tem, né? A quantidade de dinheiro que você tem e quanto você pode gastar. Mas você não tenta, por exemplo, pensar assim, olha, se eu comprar isso, aquilo, eu tenho R$100, eu posso comprar isso e aquilo, ou isso e aquilo outro. Você não sai pensando assim. Você escolhe o que você quer. Você não sai pensando o que seria melhor para você comprar. Então, se a gente pensasse dessa forma, assim, ó, o que seria melhor de eu comprar, como que eu poderia fazer a compra para poder gastar menos, otimizar o meu dinheiro, aí você poderia ter certeza. Se a gente pensasse dessa forma, a gente usaria muitas fórmulas matemáticas para fazer isso. Só que isso é chato. Tá? Pensar assim é chato. Né? Ser muito criterioso assim, você acaba, digamos, você vai ter depressão, né? Porque você não vai fazer nada. Você vai perder muito tempo pensando ao invés de agir. E aí é chato. Então, por isso que a gente não usa muita matemática no dia a dia. Mas às vezes é meio triste, porque, por exemplo, às vezes você vai no supermercado, a compra deu R$8, tu dá R$2 e tu vê a pessoa pegando uma calculadora para fazer 10 menos 8. Né? Então, tipo assim, é estranho, né? Mas acontece. Agora vamos lá. Eu queria muito que tivesse aplicações práticas no dia a dia e tudo mais, para a gente entender, né, esses conceitos. Porém, é complexo, né? Muito complexo. Então vamos lá. Primeira questão, primeiro exemplo que a gente vai estar fazendo aqui, exercício. A gente tem uma tabela aqui. Essa tabela já está preenchida, como vocês podem ver aí. E eu vou explicar para vocês como que a gente vai terminar de preencher ela na prática, tá? Eu estou aumentando aqui o meu espaço, porque eu preciso colocar um outro desenho aqui, que é esse segundo aqui. E aí eu vou explicar para vocês como que vai funcionar nos dois desenhos. Ó. Então, vocês vão observar esses dois desenhos aqui, tá? E aí eu vou explicar para vocês uma coisa bem interessante. Agora há pouco a gente viu uma tabela que fala desses ângulos aqui, ó. 0, 90, 270, 360, tá? Então vocês vão ver que são os mesmos valores. 0, 1, 1, 0, só repetimos, tá? Menos 1, 0. O 180 também, né? Pulei ele, ó. 0, menos 1 e 0, 1, tá? São aqueles mesmos que a gente abordou agora há pouco. Esses três aqui, ó. Cadê? Deixa eu trocar aqui para azul. Esses três que vocês estão vendo aqui, ó. 30, 45, 60 são os ângulos fundamentais, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, esses aqui vocês já sabem fazer, pelo menos pela musiquinha. Percebam que os ângulos de 120, de 135 e 150, que são os ângulos respectivos de 60, 45 e 30, ó, 60, ele é submúltiplo, né, do 120, ou 120 é múltiplo do 60. 135, múltiplo do 45, e o 150, múltiplo do 60. Ó. Observem que os valores deles, ó, é o mesmo. Ó. Esse é o mesmo desse, esse é o mesmo desse e esse é o mesmo desse. Ó. O de 30, ó, cosseno de 30 é o mesmo valor do cosseno de 150, só que como ele está no segundo quadrante é negativo. Aí agora eu quero mostrar isso para vocês aqui, ó, para a gente ir associando. Ó. Vamos pegar o 30 como ângulo respectivo. Se você observar aqui na nossa imagem, já tem até a reta ligando. Ó.
ele com 150, depois com 210 e depois com o 330. Então você vai observar aqui ao lado, ó, que, deixa eu tentar colocar ambas as imagens, ó. Os ângulos de 30, ó, é meio, os valores de senos e cossenos, ó. Seno é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2. Vamos lá para o 150, que é esse outro aqui, ó. Então, ó, meio, raiz de 3 sobre 2. Mas, professor, apareceu um sinal de menos. Por quê? Porque, lembrem-se, o cosseno ele é positivo nessa região, tá? Ou seja, nessas duas regiões ele é positivo. Porém, nessas duas regiões aqui, ó, ele é negativo. Então, se o ângulo de 150 está do lado esquerdo, então isso significa que o cosseno é negativo, tá? Então, por isso que aqui aparece negativo. Agora, o próximo ângulo, ó, 30, 150, vamos para o 210. Ó. O valor dele, ó, respectivo, é o mesmo. Ó. Vejam, seno de 210 é meio e raiz de 3 sobre 2 é o cosseno. Por que ambos estão negativos? Vamos olhar aqui. Ó. Lembrando, seno é positivo na parte de cima e negativo na parte de baixo. Então, se você observar bem, ambos estão aqui. Ó. O ângulo de 210 está na parte negativa, ó, tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, ele é negativo para os dois, por isso que aqui aparece negativo. O valor é o mesmo, ó, meio e raiz de 6 sobre 2. Ó. Porém, o sinal é diferente. Tá? E para finalizar, vamos para o ângulo de 330, ó, que é esse aqui. Ó. Ele está conectado com o 30 também. Ó. Esses quatro ângulos possuem os mesmos módulos, os mesmos valores absoluto, só muda o sinal. Vejam agora, ó, que só o seno é negativo. Por quê? Porque o seno está na parte de baixo, ó. Esse ângulo está na parte de baixo, mas está à direita. Então, ele é negativo para o seno, positivo para o cosseno. E se você observar, ó, isso vai funcionar com todos os outros ângulos. Ó. 45, deixa eu pegar outra cor aqui, vamos pegar o laranja. Ó, 45 se conecta com 135, ó. Esse com esse. Depois com o 225, deixa eu me situar aqui, ó, 225 e por fim 315, ó. Ó, 315, 225. Vejam que os valores deles são completamente iguais, ó. Tá? Só muda quem? O sinal. E por fim, os ângulos de 160, os múltiplos de 160. Vamos pegar um verde aqui, ó. Os múltiplos de 60, ó. Esse e esse, ó, são iguais, tá bom? Então, isso aqui é interessante porque a gente consegue visualizar por que eles são iguais, porque eles são múltiplos, são ângulos múltiplos, tá? Para facilitar a visão de vocês, eu vou tirar um print da tabela e vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Deixa eu mandar aqui, ó. Para vocês passarem para o caderno de maneira mais fácil, tá? Senão, vai ficar muito difícil para vocês fazerem. Vamos fazer a questão 2 agora. Bom, quer dizer, né? Alguma dúvida, gente, aí? Deu para entender que, no final das contas, esses ângulos vão ser todos iguais? Só vai mudar o sinal deles? Deu para sacar? Essa é a grande sacada que vocês precisam entender, né? Que eles são iguais, mas vai mudar o sinal. Só isso. Bom, então continuando aqui, vamos para a questão 2. A questão 2 nos diz o seguinte. A figura representa uma pista circular de 2 km de diâmetro. Vejam agora, tá, que o diâmetro é 2 km. Isso significa dizer que o raio é 1 km. Tá? Vejam que o raio é 1. Porque o diâmetro é o dobro do raio. Tá? Então, construída para a corrida de carros especiais. Todas as corridas são realizadas no sentido anti-horário, ou seja, positivo. E eles começam desse ponto aqui, ó, o P igual a zero, o P0, na verdade, no ponto inicial. Considere o sistema de coordenadas retangulares x, y, ou seja, o plano cartesiano, tá? Depois eu vou printar aqui uma imagem que está pronta aqui para ficar mais fácil para mim, né? Eu vou colocar aqui, ó. Que fica mais fácil para mim do que ter que eu desenhar isso aqui, né? Vai que eu erro.
Bom, então nós vamos ter aqui o ponto como referência. Aí a questão é a seguinte, ó, dois pilotos, André e Bruno, começam uma corrida. Num dado instante, André tinha dado 193,21 km e Bruno 189,28 km, valores correspondentes a 30,75 voltas e 30,125 voltas. Ele já dá a quantidade de voltas para a gente. Se nesse instante a posição do André era esse aqui, ó, essa é a posição do André, ó, 0 e menos 1, ó, 0 e menos 1 é aqui, ó. Tá? Essa é a posição dele, ó, 0, menos 1. A pergunta é, qual vai ser a posição do Bruno, né? Já que André está naquela posição. Então vamos lá. Se você observar, vamos pegar aqui esse valor. Vamos pegar o valor de André. André deu 30 voltas e 0,75, né? É isso, ó. 30 voltas e 0,75 de voltas. 0,75, pessoal, é a mesma coisa que 75 sobre 100, ó. E aí eu posso simplificar por 25 em cima e embaixo. E aí vai dar 3 sobre 4. 3 quartos de volta, tá? Então ele deu 3 quartos de volta a mais. E já Bruno, o que ele fez? Bruno deu 30 voltas e 0,125. Se você colocar isso aqui em fração, isso aqui é 0,25 sobre 100, sobre 1000 na verdade, né? Porque tem 3 casas decimais. Ó. E aí eu posso simplificar isso aqui por 125 em cima e embaixo. O resultado vai dar 1 sobre 8, tá? Então ele deu 1/8 de volta, certo? Então, como que a gente pode analisar isso aqui? Ó? As coordenadas do Bruno vai corresponder ao ângulo de 45 graus. Mas por que é o ângulo de 45 graus? Ó, vejam só o seguinte, quando eu pego a nossa circunferência, eu divido ela geralmente em 4 pedaços, não é? Concordam comigo? Que eu divido ela em 4 pedaços? Certo? Mas aí, se eu quiser dividir em 8 pedaços, já que ele fez 1/8, eu venho aqui e divido, ó. Agora tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, tá? Só que ele deu 30 voltas. Quando ele deu 30 voltas, ele tá aqui, ó. E aí ele andou mais 1/8. Ou seja, 1/8, ó, se você pega, ó, 360 graus e divide para 8, o resultado vai dar quanto, gente? Vai dar 45. Ou seja, o ângulo que ele está é o ângulo de 45 graus, ó, que seria esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Aí a questão seria a seguinte, ó, quanto que vale, né? Se você quiser calcular, quanto que vale seno de 45 e quanto que vale cosseno de 45, ó. E aí a gente viu na tabela anterior que isso é raiz de 2 sobre 2. Ou você pode fazer aquela tabelinha que a gente aprendeu do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá? E aí vai o seguinte, quanto que vale seno e cosseno de 45 dividido por 2, né? Então aí você substituindo o valor, vai dar 0,71 para ambos os casos. Como os dois estão no primeiro quadrante, aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó, então significa dizer que ela é positivo, tá? Isso descartaria, por exemplo, a letra D, tá bom? Por isso que a alternativa correta, letra C, 0,71 para ambos. Nesse caso, você precisaria recorrer ao auxílio de uma calculadora, tá? Para fazer o cálculo do raiz de 2. Ou você lembra que o raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Fala aí, Lucas. Como que você chegou a dividir o 125 por 1000 e o 75 por 100? Porque talvez esses denominadores não estão aparecendo na conta. Não, mas é porque a gente tem o seguinte, toda vez, Lucas, que você tiver um número decimal e você quer representá-lo na forma de fração, para ficar mais fácil você visualizar quantas partes dividido alguma coisa, nesse caso aqui, ó, foi dividido em 4 partes, tá? Só que não importa o André, tá bom?
que importa seria só o Bruno, já que ele quer saber a posição do Bruno, tá? Então, o que a gente faz? Ó? A gente conta quantas casas decimais existem. Por exemplo, se eu tenho 0,2, isso aqui vai ser 2 sobre 10, porque tem duas casas decimais. Uma casa decimal. Então, uma casa decimal representa um zero. Se eu tivesse 0,02, Lucas, aí eu faria o quê? Quando eu transformar em fração, isso vai ficar 2 sobre 100. Porque como eu tenho dois dígitos após a vírgula, cada dígito é representado por um zero. Então, se eu tenho 3 dígitos, 3 zeros. E aí depois eu posso simplificar. Claro que, levando em consideração essa questão, dá para simplificar, mas nem todas é possível, tá? Então, a gente sempre tem uma correspondência de fração e número decimal. E a gente pode usar essa técnica aí para fazer isso aí, fazer essa conversão, tá bom? Que é a melhor, pelo menos no meu ver, é a mais interessante. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então vamos para a questão 3. Ó. Questão 3 diz o seguinte, ó, simplifique isso aí. Então, como que a gente vai simplificar isso aqui? Bom, para simplificar essa questão, a gente vai observar uma coisa muito interessante que a gente viu anteriormente, quando a gente estava trabalhando com ângulos no primeiro e no segundo quadrante. Eu vou até printar uma coisa aqui, que não necessariamente é dessa questão, mas vai auxiliar a gente. Eu vou colocar aqui do lado, ó, só para vocês perceberem. Ó, observe que nós temos alguns ângulos que são grandes e outros que são pequenos, tá? Aqui nós vamos perceber o seguinte, ó. Estão vendo que nós temos o seno de 30 e o seno de 150? O seno de 150, pessoal, ele está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O seno de 150, ó, ele é correspondente de quem? Do 30, não é? Então, significa dizer que o seno de 150 ele é igual ao seno de 30. Ah, professor, e esse cosseno aí? Gente, tá vendo o cosseno de 20? Ele está aqui, ó. O cosseno de 20, a gente aprendeu na primeira aula que cosseno de 20, o cosseno de qualquer ângulo no primeiro quadrante, ele é igual ao seno de 90 menos ele. Ou seja, ele é igual ao seno de 70, tá? 70 graus. Então, se a gente for levar isso aqui em consideração, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. Simplificando, vai ficar seno de 70 menos seno de 70, tá? Isso aqui é uma fórmula, tá, gente? Ó, seno de um ângulo no primeiro quadrante é igual a 90 menos ele, tá? Que no caso 90 menos ele é seno de 70. Que foi feito isso aqui justamente para depois você cortar esses dois números, tá? Mais seno de 30, vou repetir. Mas o seno de 150, ó, ele é igual ao seno de 30 também. Já foi feita essa questão assim, para a gente poder somar esses dois. Ó. Isso aqui é igual a 2 vezes seno de 30. Só que a gente aprendeu agora há pouco que o seno de 30 é meio, né? Usando aquela tabelinha, 1 sobre 2. E aí é só simplificar o 2, né? Pode cortar o 2 aqui e aqui, o resultado então vai dar 1. Tá? Lembrando que eles fizeram esse cosseno de 20 aqui justamente para você cancelar com o seno de 70, tá? Então eles criaram justamente para isso. Alguma dúvida? Eu vou tomar água, vai pensando aí que eu vou tomar água. É aqui pertinho. Foi tranquilo essa? Foi. Agora vamos ver o seguinte, para a gente poder encerrar nossa aula. Eu havia comentado com vocês que a gente está abordando sempre valores, tá? Deixa eu mostrar aqui, né? Agora nós vamos para a página 101, tá? Do caderno. A gente estava falando que a gente sempre está abordando um ângulo, sempre levando em consideração sua posição final, certo? Então,
a gente vai estar representando nossos ângulos dessa maneira aqui, tá? De forma simplificada, ao invés de estar colocando triângulo, retângulo, igual está aqui. Então, a gente não pode ser representado assim, mas em geral vocês vão encontrar assim na apostila, tá bom? Então, ó, um arco trigonométrico de medida x, ele é representado por um único ponto da circunferência trigonométrica, tá? Que vai ser aqui, ó. Esse x não é do eixo x, tá? Eles poderiam ter deixado aqui o alfa ainda, para não confundir esse x com o eixo x, tá bom? Então, e aí, retomando, cosseno é a representação no eixo x, seno é o valorzinho no eixo y, tá? Então, ele vai ser basicamente representado dessa maneira, que é muito importante. E aí nós temos duas observações a mais que eu quero trazer para vocês, que é dessa aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Que é essa aqui, ó. Tá? Sendo K um número entre menos 1 e 1, uma constante, podemos obter as soluções da equação seno de K pelos pontos da circunferência. Então, por exemplo, quando a gente tiver seno de K, esse seno vai ter dois valores, duas soluções, tá? Vai ser dois ângulos diferentes que vão ter o mesmo valor. Que a gente viu agora há pouco naquela tabelinha lá do seno, cosseno e tangente, do seno e cosseno para todos os ângulos fundamentais, de 0 até 360 graus, tá? Analogamente aqui, ó, o cosseno a gente vai ter sempre dois valores também. E isso vocês vão ver nos exemplos que a gente vai fazer agora, tá? O primeiro vai ser a primeira questão da página 102, tá? Eu peço que vocês abram lá para a gente estar fazendo. E aí vocês vão estar observando essas soluções que aparecem nesses ângulos, tá? Basicamente é o seguinte. A gente aprendeu que existem os ângulos no círculo trigonométrico. A gente viu como que eu faço senos e cossenos. A gente viu isso no primeiro quadrante, depois a gente fez para todos os quatro e verificou que existe uma correspondência entre senos e cossenos destes ângulos nos quatro quadrantes, com uma diferença de que de um para o outro pode acontecer a mudança de sinal de senos e cossenos no resultado. Agora a gente vai ver a primeira parte da equação, ou seja, resolver um problema de equação usando a definição de seno e cosseno, tá? Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, ó, tá vendo que eu tenho isso aqui, ó, seno de x igual a 2m mais 3? Esse tipo de equação a gente resolve da seguinte maneira, ó, a gente escreve o seno, ou o cosseno, se fosse cosseno, tá? E aí você escreve assim, ó, maior ou igual a menos 1 e aqui menor ou igual a 1, tá bom? E aí, no lugar desse seno, o que você faz? Você vem aqui e substitui o que ele é igual. No caso, 2m mais 3. Tá? A gente resolveu ano passado questões dessa forma aqui. Isso aqui, pessoal, é uma inequação do primeiro grau, que você tem várias formas de se resolver. E eu, em particular, costumo resolver assim. Ó. Tá vendo esse 3 aqui? Eu preciso passar ele para o outro lado. Só que como eu tenho duas inequações, eu tenho que passar ele para cá e tenho que passar ele para cá. No caso, se ele está somando, eu vou passar ele subtraindo. Então, vai ficar menos 1, menos 3. Aí eu faço aqui, ó, menor ou igual a 2m, menor ou igual a 1, menos 3, tá? Esse mais 3 passou para os dois lados, tá bom? Agora você subtrai, ó. Esse resultado aqui vai dar menos 4. Repete 2m. E aqui vai dar menos 2, tá? Como tem um 2 multiplicando aqui, eu vou dividir todo mundo por 2. Eu poderia passar o 2 dividindo, que daria na mesma, tá bom? E aí, a minha resposta final vai ficar 4 dividido para 2 dá 2. 2m dividido para 2 dá m. E 2 dividido para 2 dá 1. Então, essa é a sua solução. Ó. Menos 2 e até menos 1. Essa é a solução que a gente tem. Você poderia optar por resolver assim, ó. Menos 1 maior ou igual que 2m, mais 3. Aí você passa para cá. Menos 1 menos 3, menor ou igual que 2m. Eu não gosto de resolver assim, tá? Mas vocês podem optar, não tem problema não.
Depois vocês passam o 2 dividindo. Então vai ficar menos 4 dividido para 2, menor ou igual que m. E aí quando você simplificar isso aqui, vai ficar menos 2, menor que m. Aí depois você resolve do outro lado separado. 2m mais 3, menor ou igual que 1. Passa o 3 para o outro lado. Então vai ficar 1 menos 3. Então 2m menor ou igual que menos 2. Aí passa o 2 dividindo. O resultado, menos 1. Então você junta essas duas soluções para formar essa aqui. Eu não gosto de fazer separado, eu acho que é uma perda de tempo, mas vocês podem optar se vocês quiserem. Tá? Só liguem a câmera que aí vocês podem fazer à vontade. Tá bom, pessoal? E deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos fazer a questão 2 agora. Vamos fazer com a mesma pegada, tá? Só que essa agora vai ser um pouco mais difícil, tá bom? Vai ser um pouquinho mais difícil essa aqui. Um pouco mais longa, tá? Porque a conta que tem aqui é um pouco mais feia, vamos supor. Olha só. Na estação de trabalho de pintura de peças de uma fábrica, a pressão em um tambor de ar comprimido varia com o tempo, conforme essa expressãozinha, como vocês estão vendo aqui, ó. PT, ou a pressão em função do tempo, é igual a 50 mais 50 seno, seno de t menos π sobre 2, com t maior do que zero. Assinale, né? Escreva a alternativa em que o instante t corresponde ao valor mínimo da expressão. Bom, qual que é o valor mínimo, pessoal, de uma expressão que eu preciso resolver, né? Dessa expressão aí, qual que é o valor mínimo? Bom, o valor mínimo para o seno é quando o que está dentro do seno é igual a quanto? É igual a zero, certo? Esse é o valor mínimo. Mas aí a gente precisa descobrir qual é o tempo correspondente. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar essa expressão que está aqui, ó, e esse cálculo aqui, eu vou reescrevê-lo aqui, ó. Na verdade, eu vou começar com aquela mesma ideia, ó. Menos 1 menor ou igual que seno. Aí aqui dentro do seno eu posso fazer lá, ó, t menos π sobre 2, tá? Que é o que está lá dentro da continha. E isso aqui é menor ou igual que 1. Essa é a regra padrão para senos e cossenos, tá? Ele está entre menos 1 e 1. Só que eu tenho que chegar nessa conta aqui, ó. Para eu chegar nessa conta aqui, eu preciso multiplicar por 50. Ó. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 50, tá? Isso porque o número que está multiplicando aqui é o 50. Lembre-se que eu falei para vocês que essa seria um pouco mais difícil que a outra, tá? Então, o primeiro passo, multiplica todo mundo por 50. Então, menos 1 vezes 50 dá menos 50. Menor ou igual, 50 vezes seno é 50 vezes seno. Então, vou repetir aqui o seno. T menos π sobre 2. Menor ou igual a 1. 1 vezes 50 dá 50. Tá? Próximo passo é eu somar com 50 aqui, ó. Então, quando eu somar com 50, vai ficar ó, 50 menos 50, tá bom? Esse menos é daqui. Menor ou igual que 50 mais 50 seno de t menos π sobre 2 menor ou igual que 50 mais 50. Ó. Observe que eu somei 50 em todo mundo aqui. Ó. 50, 50, 50. Eu adicionei 50. Agora é só resolver a conta. Ó. 50 menos 50 dá 0. Aqui eu vou só repetir, porque não tem como fazer cálculo com esse carinha aqui. E desse lado aqui, 50 mais 50, 100. Acabou a conta? Não, a gente precisa saber o valor para que ele corresponda ao mínimo, tá? Então, o seno, pessoal, o mínimo, presta atenção, tá? O mínimo do seno
do seno de x, eu vou colocar x aqui, mas pode ser qualquer valor, tá? Do seno é menos 1, tá bom? E de cosseno também é menos 1, tá? Só que aqui o que acontece? Qual é o ângulo cujo seno é menos 1? A gente viu, e eu vou mostrar para vocês novamente, naquela tabelinha básica, tá? Que a gente tinha visto, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu só vou mostrar a tabelinha para vocês aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? De visualizar. Ó, seria basicamente isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui só para vocês verem. Então você vai observar o seguinte: qual é o menor valor de seno, que é menos 1, gente, ó? É o ângulo de 270 graus. Isso significa, gente, que o ângulo é 270. Mas observe uma coisa importante, ó. Tá vendo que aqui tem radiano? Então eu não posso usar o 270, eu tenho que utilizar o radiano. Então, a gente vai esquecer tudo. A gente precisa disso aqui, mas a gente vai esquecer toda essa parte inicial aqui e vai trabalhar com esse carinha aqui de dentro. Só com esse carinha daqui de dentro. Quando é que esse valor vai ser mínimo? Quando o ângulo T menos π sobre 2, tá? Ele foi igual a 270 graus, que em termos de radiano é 3π sobre 2. Então é esse cálculo que eu tenho que resolver, tá? Então eu vou passar esse carinha para o outro lado somando. Então eu vou ter T igual a 3π sobre 2 mais π sobre 2. Ora, quando eu tenho fração, eu não preciso somar tudo. Eu vou repetir a parte de baixo e somo só o de cima. Ó. 3π com π vai dar 4π. Se eu simplifico em cima e embaixo por 2, o resultado vai dar 2π, que é justamente a alternativa que eu preciso, tá? A alternativa D, tá bom? Então, a gente pode resumir todo esse cálculo dessa questão, tá, pessoal? Só nessa parte final, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, vou só repetir aqui para vocês verem como é bem simples ela. Tá? Ó, preste atenção como é bem simples, ó. Eu vou tentar com esse ó aqui que tá chato já. Eu só preciso que ter tudo que está dentro do ângulo do seno, eu preciso que esse valor seja igual a 270 graus, tá? Só que eu não posso escrever 270, tenho que escrever 3π sobre 2 porque está em radiano, tá bom? Então o que eu faço? Eu só resolvo essa conta, ó. Eu passo o 90 graus para o outro lado somando. Ó. Então, 270, que é 3π sobre 2, mais π sobre 2. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 4π sobre 2. E aí, dividindo, 4 dividido para 2, dá 2. Então, fica 2π. Então, a alternativa correta é a letra D. Tá? Então, é só fazer isso aqui. Muito mais fácil do que toda aquela conta que você estava fazendo. Né? Deu para dar uma aliviada legal. Alguma dúvida, pessoal? Lembrando que tem que lembrar daquela tabelinha, tá? Dos valores respectivos. Copiem que aí a gente vai fazer a questão 3. Então vamos lá para a questão 3 agora. Questão 3 eu vou mostrar os prints, tá? Por causa dos desenhos, aí eu não, fica mais bonitinho, tá? Com eles. Então olha só, pessoal. Na questão 3 é uma questão que você precisa fazer a representação do desenho, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Diz o seguinte, ó. Resolva a equação a seguir no intervalo de 0 a 2π.
A questão aqui é a gente saber quais são os ângulos que o seno é 1/2, tá? Ou seja, seno é meio. A gente já sabe que o seno é meio, seno de x é meio. Um dos ângulos, a gente sabe que é o ângulo de 30 graus, não é? De 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus em radiano é π/6. Π/6, ó, 180 dividido para 6, 30, tá? Então, a gente já sabe disso, né? Teoricamente, a gente sabe disso que a gente estudou já anteriormente, tá? Então, dois ângulos, ó, do seno de meio aí, que vocês estão vendo, é o ângulo de 30 graus e, nesse caso aqui, o ângulo de 150. O ângulo de 150, tá bom? Professor, como que eu sei que é 5π/6, tá? Como que eu sei? Bom, é simples. Você vai pegar o π e subtrair o 30 graus, que nesse caso é π/6. E aí você vai tirar o MC, que no caso é 6. 6 dividido para 1 é 6, vezes π, 6π. Vai ficar 6π menos π, que vai dar 5π/6, tá? Tem que treinar. Isso aqui tem que treinar. Essa é a nossa primeira aula falando sobre os quadrantes e sobre a redução dos ângulos, tá bom? Alguma dúvida? Beleza? Vamos para o próximo ângulo, que é o cosseno de x igual a meio também. Deixa eu colocar aqui ao lado. Bom, aonde que eu vejo, professor, esses ângulos, tá? Você volta na apostila, pessoal, na página... Não precisa nem voltar na apostila. Nesse caso, é só vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp, que eu mandei para vocês a imagem dos ângulos. Lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no navegador. Aí vocês vão se ver aí, né? Deixa eu trocar aqui no Google Chrome. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí agora na tela os ângulos, ó. Então, por exemplo, ó, agora a gente quer o cosseno. Ó. Qual é os ângulos que o cosseno é meio? Ó? É o ângulo de 60, ó, de 60 e o ângulo aqui embaixo de 300 graus. Então é 60 e 300 graus. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Então, retornando aqui, isso significa dizer que esse ângulo aqui é o de 60 e esse ângulo aqui é o de 300 graus. Sempre com duas soluções, as equações básicas, tá? Agora vamos para o item C. Aí tem um detalhe que eu acho que talvez vocês deveriam estar me perguntando, mas vocês não estão perguntando, né? Bom, professor, eu olho na tabela e sei qual é o ângulo de 60 e qual é o ângulo de 30. Mas aqui na solução está aparecendo em radiano. Como que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar o de 300 aqui como exemplo. Vamos colocar aqui graus e radiano, tá? Eu sei que 180 graus, eu sei que vale π. Agora eu quero saber quantos π vale 300 graus, tá? Só multiplicar cruzado. Então, fica 180 π, x igual a 300 π. Aí você passa o 180 dividindo. Então, x é igual a 300 π sobre 180. Posso cortar o zero. E aí, ao invés de nós dividirmos, a gente só simplifica. Vamos simplificar por 6, tá? Então, 30 dividido para 6 dá 5. Então, fica 5π. E embaixo, 18 dividido para 6 dá 3. Opa! É isso mesmo. 18 dividido para 6 dá 3. Então, 5π sobre 3 é a nossa resposta final. Alguma dúvida? E aí você pode fazer sempre isto em qualquer ângulo, tá, gente? Sempre fazer essa regra de 3 aqui, ó. Você sempre pode fazer essa regra de 3 aqui que dá certo, tá? Para você transformar de graus em radiano
ou o contrário. Tá bom? Não apaga não, professor, peraí. Tá, espera. Pedro está fazendo careta, Pedro? Tá ruim pra ver? Não? Tá de boa. Ou tá difícil? Que você tá fazendo careta aí? Tá muito difícil? Um pouquinho. Eu acho assim, eu como professor, Eu queria que na escola a gente estudasse só coisa que a gente vai usar, assim. então não vai estudar nada. Não, eu não acho. Eu acho que tinha que estudar todas as matérias, mas eu acho que em questão de concurso para faculdade você tinha que fazer só das matérias que você quer passar, nem que a prova fosse mais difícil. Tipo, eu quero formar em uma área de física, matemática, a minha prova fosse mais especializada para física e matemática, mesmo que eu tivesse que pontuar mais para passar. No Enem, por exemplo, eu tivesse que pontuar bastante em matemática para passar em matemática, mas eu saberia o que estudar com foco, né? Eu estudaria mais matemática, mais física. Mas vocês não, mas a outra turma, o primeiro ano deste ano, é com essa pegada. Só Eu que acho como. melhor. Eu Só acho que que tem que continuar tem dois. estudando, mas seria bom. Não, mas é porque o que acontece? A proposta do novo ensino médio é a seguinte: você vai fazer todas as matérias normal, só que diminuiu a quantidade de algumas aulas, tá? E no contraturno, os alunos podem optar por algumas oficinas específicas para o que ele quer. Então, vai ter oficina de matemática, de física, de biologia, química, laboratório de literatura, português, redação, essas coisas, tudo vai ter lá. Cada aluno poderia optar. O que acontece? Qual que é o problema? Primeiro, não existe pessoas suficientes para você fazer isso, tá? De alunos e nem professores. Então, por exemplo, a nossa escola esse ano vai ofertar oficina de física, biologia e química, se não me engano, e redação. Mas de matemática não vai ofertar, por exemplo. Por quê? Porque não tem como a gente colocar todas as coisas. E aí a gente fica meio que assim, dessa forma. Entendeu? Show. Se vocês terminarem, vocês me avisam, tá? Para eu poder. Eu já terminei já. Então vamos para a próxima questão, que é a mesma, na verdade, né? Só que com a letra D, tá? Olha só. A letra D, como. Opa, letra C, né? E aí pular um aqui. Aí, gente, é a mesma situação, a mesma pegada que eu tinha falado para vocês. Ó. Deixa eu abrir aqui um documento novo. Ó, mesma características. Vamos olhar lá no WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos olhar lá no WhatsApp, ó. Então, o ângulo agora é o ângulo que o resultado é meio. Quais são os ângulos cujo resultado é meio? Ó? Menos meio. É o. Deixa eu ver aqui. A gente está trabalhando com o seno. O seno cujo resultado é menos meio. Então, se você observar aqui, ó, qual é o seno? O seno é o de cima, que é menos meio. Ó. É o ângulo de 210 e o ângulo de 330, tá? Então, a gente vai voltar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu tirar agora aqui. Então, os ângulos de solução, pessoal, é o ângulo de 210 e 330, tá? Esses são os nossos dois ângulos observados. Aí você perguntaria assim, professor, beleza, mas como que eu faço para chegar no radiano? Simples, ó, graus radiano, tá? Aí você vem aqui e faz aquela regra. 180 é π, 210 é x, tá? Aí é só multiplicar cruzado. Eu nem vou multiplicar cruzado, tá, gente? Ó, eu já vou fazer direto. X, ele vai ter que ser igual a quanto? Ó? Esses dois na diagonal. E depois você vai ter que passar o 180 dividindo. Então, já vou passar aqui, ó. Posso cortar e posso simplificar por 3. Ao simplificar por 3, o resultado vai dar 21 dividido para 3, 7. 18 dividido para 3, 6. Então, é 7π sobre 6, o múltiplo de 210, tá?
Então, ó, 7π sobre 6 é esse aqui. Aí, para você achar o outro, faz o mesmo cálculo, tá? Uma dica legal, faça aí na sua casa, ó, isso aqui depois, ó. Treine. Se você treinar, depois você tá craque nisso aqui, vai ficar melhor do que eu, tá? Só vocês colocarem aqui e resolver essa continha aqui, chegar nesse resultado, 11π sobre 6, tá? E aí vocês resolvam e chegam aí nesse mesmo valorzinho aí, tá bom? Vamos para letra D agora. Tem a letra D e aí. Eu vou colocar os dois ao mesmo tempo aí para vocês Calma, verem. professor. Oi? Calma, peraí. Terminei. Então vamos lá. Então, nós temos aqui agora o item D. Deixa eu copiar o item E também, porque ambos são com a mesma característica, tá? Que é cosseno e seno de zero. Essa aqui está naquela primeira tabelinha que a gente viu da página anterior, lá no início, tá? É só a gente lembrar o seguinte: quais são os ângulos cujo seno é zero? O seno é zero aqui no ponto 1, 0, menos 1, 0, que são os ângulos de 0 graus e 180 graus, respectivamente 0 e π radiano. Lembrando que o 0 radiano é o zero mesmo, tá? Sem o grau, tá bom? E quais são os valores cujo cosseno é zero? É esse valor daqui de cima e esse valor daqui de baixo, que é respectivamente os pontos 0, 1 e 0, menos 1, tá? Em ângulos, é o ângulo de 90 graus e o ângulo de 270. Em radiano, π sobre 2 e 3π sobre 2, tá? A tabelinha que eu cito para vocês, ela se encontra, deixa eu ver aqui, na página 98, tá? Vou copiar aqui ela para vocês, só para vocês verem, mas está na página 98. Ela é bem bonitinha lá para vocês, não precisarem copiar, tá? Só pegar lá. Na verdade, eu vou mandar essa tabela no grupo do WhatsApp lá, só para ficar melhor de vocês visualizarem. Ó. Então vocês salvem aí, que vai ser importante no futuro, para vocês resolverem algumas questões. Por quê? Criar o hábito de, quando for resolver algumas questões, olharem, tá, pessoal? No caderno e verificar as fórmulas, verificar outras informações, tá bom? Terminando de copiar, vocês me avisam, tá? Para a gente fazer a última questão e encerrar nossa aula e eu passar a tarefinha para vocês.
Terminei, professor. Beleza? Então vamos lá. Para finalizar nossa aula, vamos resolver a questão número 4. Ela fala o seguinte, ó. Qual é a maior solução real negativa? Então ele quer exclusivamente negativa, tá? Da equação, dessa linda equaçãozinha aqui. Bom, nessa equação a gente vai usar a seguinte técnica. Nós vamos chamar de m, tá? O seno de x. Eu poderia usar outra artimanha, mas eu vou usar essa aqui, porque eu acho que é mais conveniente para vocês entenderem aí todo o processo. Ó. Então, no lugar do seno, eu vou colocar o m. Então, eu vou ter aqui, ó, 2, aí tem seno ao quadrado, então vai ficar m ao quadrado igual a 1 mais seno de novo, então eu repito o m. Vejam que aqui o m está ao quadrado porque aqui o seno está ao quadrado, mas aqui não, tá? Então ele não está, não desce. E o que isso se tornou? Agora sim, Pedro. Você vai usar a forma de Bhaskara na sua vida, viu? Essa equação do segundo grau, aí a gente é obrigado a utilizar a fórmula de Bhaskara. Então eu vou colocar todo mundo no primeiro membro da equação, mudando o sinal, e do outro lado fica igual a zero. E aí eu vou ter a equação do segundo grau, como a gente estava discutindo, né, sobre usar ela ou não. Então a gente aqui vai precisar usar ela. E observando que o coeficiente A é 2, o coeficiente B é menos 1, que é o da segunda variável, e o coeficiente C também é menos 1. Aí eu venho aqui e monto meu discriminante, que é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Substituo os valores aí, então vou ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Então o resultado vai dar 1, menos com menos vai dar mais, 8, né? 4 vezes 2, 8. Então, delta deu 9. Isso é legal porque se o delta deu um número assim, tem raiz quadrada exata. Então, nós vamos agora descobrir o valor de m. Vamos colocar aqui em cima. Então, o m é menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante sobre 2a. Substitui-se os valores, menos menos 1, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, a solução vai ser 1 mais ou menos 3 dividido para 4. Vejam que ele quer a negativa, tá? Então, a positiva a gente não vai usar. Então, a negativa vai ser m igual a 1 menos 3 dividido para 4. Ou seja, 1 menos 3 dá menos 2. Dividido para 4, eu não sei quanto é que dá, mas eu posso simplificar por 2 em ambos os lados, tá? E aí a resposta final vai dar menos 1 sobre 2, tá? Então essa é a solução em termos do m. Só que eu não quero saber o valor de m, eu quero saber o valor de quem? Do ângulo, tá? Então quanto que vai dar o ângulo? Opa, vamos escrever aqui. Então o ângulo vai ficar como? Então eu sei que seno de x tem que ser igual a menos meio. E aí a gente fez a questão anterior, deixa eu falar qual que é, a questão C. E na questão C, isso significa dizer que a solução é 7π sobre 6, 11π sobre 6. Tá? Letra C, para vocês observarem. Letra C dá 3. Pô, tá ficando apagado esse trem aqui, velho. Tá feio. Eu tô escrevendo e não tá saindo tudo. É letra C, tá, gente? Ó. Letra C dá 3. Tá bom? Aí vocês podem olhar lá na letra C dá 3 que vai estar lá. Com isso, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Podem ir copiando.